Porque às vezes a gente acaba se esfriando por não ouvir a voz de Deus. Então, louvado seja Deus, Fábio. Vamos ser sensível à voz do Espírito. Que Deus abençoe. Longe de exaltação pessoal. Não tem exaltação pessoal aqui. É o nome do Senhor que é glorificado. E se eu ouvir a voz de Deus, se Deus mandar eu falar, a pessoa receba ou não, queira ou não. Se Deus mandou eu falar, eu falo. Só não vou falar se não foi Deus que me orientou. Primeiro eu pesquiso, primeiro eu olho e falo. É o Senhor, se é o Senhor mesmo, eu abro a boca e falo. Deus abençoe. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Bendito é teu nome, Senhor. Te damos graça por essa manhã maravilhosa. Te damos graça, meu Deus, por essa segunda-feira. Sabemos já, Senhor, que tu já preparou tudo para nós. Eu sei, Senhor, que a gente planeja, mas quem maneja é tu, Senhor. Senhor amado, tu sabes, Senhor amado, de todas as coisas de nossa vida, Pai. Tu sabe nosso sentar, nosso levantar. Tu sabe, Senhor, que eu estou planejando aquela situação lá, meu Deus. Mas eu sei, Senhor amado, tu tiver, Senhor, no controle e no comando, Pai. Eu sei que tu vai em direção, Senhor amado. Pai de amor, de misericórdia, te louvo pela vida do Fábio, da Ruth, da Tamires, do irmão Mário, do Jamie, do Lucas, enfim, Senhor, todos os componentes desse grupo, da irmã Lucinha, que está ali em Portugal, toma ela nas tuas mãos, meu Pai, cobre ela com teu sangue. Pai de amor, nós vamos ler, Senhor, a tua palavra. Te pedimos sabedoria divina, meu Pai, para que possamos interpretá-la. Sabemos que teu Espírito Santo, Senhor, que age em nossa vida e que abre, Senhor, assim, Senhor, o nosso intelecto para poder entendermos, Pai. Nos ajuda nesse dia, Pai, que eu creio que já está tudo preparado por Ti. Te louvo e te agradeço, agora e para sempre. Amém. Amém. Vamos lá, Gênesis 36. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Oblibama, filha de Aná, filha de Zibeão, Eveu, e Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz. A Bazemate lhe nasceu Reuel. E a Oblibama nasceu Jeus, Jalão e Corá. São esses os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas, e todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos, para habitarem juntos. E a terra de suas peregrinações não os podiam sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte de Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Adá, mulher de Esaú, Reuel, filho de Bazemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefon, Caetá e Kenaz. Tina era concubina de Elias, filho de Esaú. Ela deu à luz a Meleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú.
E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zera, Samar, Misaã. Esses foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zebeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Jeus, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz e primogênito de Esaú. Os chefes de Temã, Omar, Zefon, Kenaz, Corá, Gaitã, Amaleque, esses são os chefes que nasceram a Elifaz, na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes de Nate, Zerá, Samar, Misaeste, Misa, Serasa, Samar e Misa. Esses são os chefes que nasceram a Reuel, na terra de Edom. São os filhos de Bezamate, mulher de Esaú. São esses os filhos Olibama, mulher de Esaú. Os chefes de Geus, Jalão e Corá. Esses são os chefes que descendem a Olibama, filha de Ana e mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom, e esses são os seus chefes. Descendentes de Seir. São estes os filhos de Seir: o Oreu, moradores da terra, Lotã, Tobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. São estes os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Timá. São estes os filhos de Sobal, Alvã, Mana, Manaante, Manaate, Ebal, Tefu e Onã. São esses os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o, este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São esses os filhos de Aná, Dizon e Olibama, a filha de Aná. São esses os filhos de Dizon, Endã, Esban, Itran e Querã. São esses os filhos de Ezen, Bilã, Zavã e Assã. São estes os filhos de Izã, Uz e Arã. São estes os filhos dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe de Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe de Izã. São estes os príncipes dos Oreus, segundo os teus principados na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom. Estes, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Belá, filho de Beó, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá. E Jobabe, filho de Zerá, de Bozirá, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe. E Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da cidade era Avite.
morreu Hadad, e em seu lugar reinou Sanlá de Masreca. Morreu Samlá, e em seu lugar reinou Saul de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Acbor. Morreu Baal-Hanã, filho de Acbor, e em seu lugar reinou Adar, o filho de sua cidade era Paú. O nome de sua cidade era Paú. E o de sua mulher era Metabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. São estes os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e seus nomes. Os chefes Tina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temar, Mibzar, Magdiel e Irã. Estes são os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra que possui estes que possuíam. Este é Esaú, pai dos edomitas. Aqui é genealogia, né, Fábio? É complicado na questão, né? A gente está falando as línguas estranhas aqui, mas cada um na sua genealogia. Agora, Olibama, ela era mulher, não é? Filha de Aná, filho de Zebeão. Foi o nome que eu mais foquei aqui na minha cabeça. Olibama. Está registrado no versículo 2. Era filha de Aná, filho de Zebeão. Quer dizer, se a gente for tirar, a gente pode ler Ana ou Aná, né? Que é Olibama, filha de Aná, filho de Zeão. Aqui, esse capítulo aqui mostra algumas características, né? A primeira delas que a gente vê que é a descendência de Esaú, né? Conforme a promessa de Deus, que ela também foi grande, né? Ela também cresceu, né? Então, a gente vê aqui que teve É, muitos descendentes de Esaú, né? Uma outra característica é. também é que em algum momento ele se apartou do irmão, você viu? Ele saiu dali e foi para outra terra, né? Ele foi para a terra, para o Monte Seir aqui, ó. Então, é, por causa da abundância que eles tinham ali, né? Material ali, né? De tantos gados, eles não poderiam mais habitar na mesma terra, porque não suportava, né? Tamanha quantidade de gados que eles tinham. Aqui outra característica também que vem reforçar que Esaú ele casou com mulheres que não eram da mesma família, né? Ele também foi algo que desagradou o pai dele, né? Isaac, né? Isaac? Isaac, isso. Ele desagradou Isaac, né? Era algo que também não agradava. Aqui mostra as mulheres de outros povos também, né? Povos ali que não eram da descendência de Isaac, como era o caso já de Jacó, né? E aqui também mostra algumas outras coisas que são os reis, né, que precederam Saul, né, e depois Davi, que habitavam aquela terra, né? Então eles dependiam de Esaú, né? Muitos príncipes aqui, né? Aqui na minha Bíblia fala muito de príncipe, 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 citando os nomes dos príncipes que dominavam aquela região, né? E a gente sabe que depois lá na frente a gente vai ver foi algo que fez os homens, os judeus ali, pedirem um rei também, né? Porque como os outros povos também eram dominados por um rei, eles também sentiram a necessidade de ter um rei, mesmo Deus não se agradando disso, né? Mas eles queriam ter um rei para dominá-los, né? Isso é muito forte.
Meu Deus. É. E. Nossa, que engraçado. Hum. E aqui. Eu tive até um sonho engraçado essa noite. Que eu tava. Bom, depois eu conto. Mas enfim, acho que essa é a parte que vem falando aqui que mais me toca aqui. Aqui no chat GPT fala algumas coisas Conta aqui o sonho, é, conta o sonho. daqui a pouco eu conto. Mas eu achei interessante aqui, porque aqui no nessa parte onde mostra, né, lá dos reis, lá na frente o povo vai pedir um rei para Deus, né? Ele vai pedir um rei e Deus não se agrada disso, né? Porque Deus queria que todos os homens vivessem sem precisar estar subordinado, né, a um rei. E a partir do momento que o povo pediu um rei, que um rei foi provido, né? Os homens começaram a ter que seguir uma hierarquia ali, né? Ser subordinado ao rei, né? E trazer coisas ao rei, né? Pagar tributos ao rei, né? E tudo mais. Não, meu sonho não tem muito a ver, não, dona Marinete, mas eu sonhei que eu tinha ido numa obra e eu era eu eu estava trabalhando nessa obra e eu era um dos peões na obra. E aí eu fiquei pensando, né? Falei, quando eu acordei, né? Falei, olha, alguém tinha um responsável nessa, né? Eu estava dentro de um caminhão que tinha carregado um monte de coisas ali e a gente estava indo para alguma cidade entregar aquela mercadoria, né? E eu lembro que eu estava no meio de um monte de madeiras, com outras pessoas brincando, conversando ali e tal. E a gente estava indo nessa obra, e me lembrou de quando eu era criança, né? Porque em muitos momentos, assim, eu às vezes habitava esses momentos. Mas sempre tinha alguém que estava ali comandando, né? Sempre tinha um dono da obra, né? O chefe ali que tinha tudo organizado, né? E foi engraçado porque eu me senti naquele momento, digamos, como um servo, né? Um trabalhador ali que eu não era responsável de organizar nada, eu só tinha que ir, né? Alguém estava no comando daquilo ali, né? Organizando, alguém era responsável, né, sobre tudo aquilo ali. Eu achei muito engraçado, porque foi algo que calhou aqui que a gente estava falando da palavra justamente sobre essa questão de ter um rei, né? De ter alguém que vai lá e comanda, né? E organiza todas as coisas, e a gente precisa simplesmente deixar acontecer, né? Né, deixa que quem está organizando ali vai, vai cuidar, né? E uma outra coisa uma outra reflexão é que quando a pessoa que está organizando faz algo que não é do agrado de Deus, os servos se revoltam, né? E eles se rebelam. Então fica tudo em paz até onde eles percebem que está tudo ok, está tudo de acordo com a vontade de Deus. Mas quando não fica com a vontade de Deus, né, cada um corre para um lado ou se rebelam, né? Enfim, é isso. Essa reflexão aí que eu tirei dessa noite, eu achei interessante, justamente sobre essa palavra que a gente está falando agora dos príncipes, né? E lá na frente depois a gente vai ver a história de tantos outros aí, né? Mas me trouxe a memória um pouco, né? Sobre a história de Saul também, né? Que a gente vai acabar estudando. E aí, É, Glória? Fábio, você prestou atenção, atenção, o seu sonho, o que eu falei agora com o Tamires, é uma confirmação? Você prestou atenção? Você Tô, prestou atenção? Você teve o sonho, você que deveria estar na obra, dirigindo a obra, fazendo a obra, e você não entende quando Deus fala contigo, você não entende. Quando o Tamires, eu falei assim, né? Que você mandava, que eu desobedeci você, não foi assim que eu falei? Que eu foi. desobedeci você, porque você mandou eu ler e eu passei a bola para, como disse irmão Mário, passei a bola para Tamires. Então, eu passei para Tamires fazer o que você me ordenou fazer. Você não me ordenou, você pediu, perguntou se eu poderia fazer. Tem que ter um cabeça, Fábio. Aqui nessa terra, olha, o cabeça soberano chama-se Jeová Jiré. Mas aqui na terra a gente tem que ter um cabeça. Aqui na terra a gente tem que ter um dirigente.
Se não fosse você formar esse devocional, não estaríamos aqui. Apesar de que ninguém é substituível na Terra. Mas quando você organiza uma sala para que alguém venha fazer parte dessa sala, você está sendo o mentor, ou seja, você está sendo o dirigente desta sala. Então, não é exaltação pessoal, mas a Bíblia mesmo relata para a gente dar honra a quem tem honra. Então, se você organizou, nós estamos aqui, devemos sim. Olha, quando você não estava, quando eu não estava, quando Ruth não estava, uma suposição, não estou dizendo que Ruth sempre está, né? Mas um dia eu cheguei e Tamir estava lá na leitura do devocional, estava o irmão Mário, né? E eu escutei o irmão Mário dizer assim, aí, Tamir, a oração, você orando para o povo vir para o devocional, e aí aconteceu. Então, existe o que eu quero falar é que a gente tem que assumir o que Deus dá para a gente. Independente que a gente seja. Não é que nós vamos. O que Deus dá na nossa mão é que a gente vai diminuir os outros porque Deus deu na nossa mão. Mas cada um tem a sua responsabilidade. E é cabível isso. E a gente deve respeito às pessoas que estão na direção. Então, o Tamires falou, orou, o irmão Mário falou, aí Tamires está voltando o povo, então vamos voltar mais, vamos voltar mais. Agora, o cabeça só pode estar ausente se ele tiver uma extrema situação que não pode estar. Mas eu acho assim, não é obrigação, mas sim um dever de coração, né? Mas eu sei lá, eu acho que você não percebeu o que a gente falou aí. Você contou do sonho. Eu até toquei você para falar logo, né? Então é isso aí. O que Deus coloca em nossa mão é porque nós temos a autoridade de Deus para fazer. Não desanime, não baixe a cabeça, fique pé, e deixe que Deus é o Deus que multiplica. Porque de nós mesmos a gente não vai, mas com Jesus à frente nós vamos conseguir. E vamos dizer, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então, quem nos fortalece é quem nos capacita, né? Então, é assim, tem que ter sempre um à frente, não adianta, tem que ter. E a gente tem que dar honra. Deus abençoe, meu filho. Ontem, para mim, quando eu acordei, a reflexão em relação a esse meu sonho, eu entendi o que a senhora falou, mas ele veio um pouco de forma diferente. Eu acho que Deus fala com a gente de várias formas e para várias coisas ao mesmo tempo, né? Talvez faça sentido o que a senhora está falando aí também. Mas ontem na igreja, tem uma igreja que eu não tenho ido mais aqui, mas um irmão me convidou uns 2 meses atrás para cuidar lá do. Eles revezam, né? Então, para eu pegar um domingo lá e cuidar do bistrô, né, da igreja, né? Vender as coisas ali. E eu tenho orado para Deus, sabe? Se é isso mesmo que Ele quer, né? E até falei pro irmão que eu iria, né? Uns 2 meses atrás. Falei, não, conta comigo, vamos lá, a gente ver como é que funciona, tal, né? Se der certo, a gente fica, né? Servir com a minha família lá na igreja. Mas tem algumas coisas naquela igreja que me incomodam demais, assim. Eu tenho orado para Deus, sabe? E eu devo realmente estar ali. E para mim, eu acho que estar ali é uma oportunidade boa de estar ali com as pessoas, de conversarem com as pessoas, conhecerem os irmãos e trazerem, né? Trazer uma palavra ali, sei lá. Mas eu vejo um pouco de vaidade ali dos pastores, vejo umas coisas que não me agradam muito, sabe? Mas não é sobre mim, né? Então, não é o que eu penso, sabe? É o que Deus quer, né? Então, esse sonho eu acho que tem muito a ver sobre isso, sabe? Não é o que eu quero, né? Quando o chefe fala, eu acho que a cabeça faz, né? Então, e tem um pouco sobre isso também. Né? Mas você fica na Amém. dispensação, porque Deus não é Deus de confusão, né? Deus ele fala no tempo certo, na hora certa, sem ter confusão. Onde tem confusão, não está Deus. Não acontece nada na vida da gente sem primeiro Deus mostrar. Então é isso que Deus requer de nós, que vemos dar ouvido à voz de Deus, né?
que a gente venha ter os ouvidos sensíveis à voz de Deus, para saber o que é de Deus e o que é do inimigo, para saber o que é que Deus quer conosco, porque às vezes a gente acaba se esfriando por não ouvir a voz de Deus. Então, louvado seja Deus, Fábio. Vamos ser sensível à voz do Espírito. Que Deus abençoe. Longe de exaltação pessoal. Não tem exaltação pessoal aqui. É o nome do Senhor que é glorificado. E se eu ouvir a voz de Deus, se Deus mandar eu falar, a pessoa receba ou não, queira ou não. Se Deus mandou eu falar, eu falo. Só não vou falar se não foi Deus que me orientou. Primeiro eu pesquiso, primeiro eu olho e falo. É o Senhor, se é o Senhor mesmo, eu abro a boca e falo. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Aqui, então, bom, voltando dos sonhos para a realidade. Mas a gente tem que estar atento mesmo. O sonho fala com a gente, né? O Espírito Santo fala muito com a gente nessas horas. E isso é importante nessa questão dessa igreja. Já faz um ano já que eu tenho esse incômodo no meu coração e eu continuo orando. Nunca falei com ninguém, sabe? Com o pessoal da igreja sobre essas coisas. Eu acho que a gente tem que tentar falar com o pastor, né? Mas eu nunca tive acesso ao pastor. É, infelizmente, todas as vezes que tentei falar com ele, não deu certo. E também eu acho que tem a mão de Deus nisso daí, né? Talvez ele não esteja preparado para falar com o pastor. Então vai ser o momento certo, né? O momento que Deus achar apropriado, se houver, né? Enfim. Aqui nesse capítulo Ô, fala filho, sobre. Oi? ô, Fábio, Deus não chama soldado covarde. Deus ele só chama soldado valente. Não é valente para bater nem matar os outros, mas valente na questão que eu falo aqui biblicamente. Deus não chama soldado fraco. Deus só chama soldado valente. E se a pessoa quiser aceitar, eu acho assim, que se Deus me deu, se Deus está me incomodando, eu vou e falo, chamo, falo. Aí, se a pessoa quiser aceitar, aleluia. Se a pessoa não quiser aceitar, aleluia também. Né? Então, é complexo aí, eu não sei como é a sua situação aí, mas eu não temo, não. Quando Deus fala comigo, de verdade, eu procuro saber, tu mesmo, Senhor, tu vai me dar. E Deus traz até a pessoa da minha beira para poder ser falado. Não é para machucar nem para ferir, porque Deus não vai me chamar para machucar ninguém. Deus não me tirou do mundo, que eu fui tão judiada lá para me machucar os outros. Porque quem é machucado machuca os outros, né? Então, Deus me tirou de lá, me sarou, e eu estou aqui para poder ajudar aqueles também que estão lá caídos a se levantar. É o amor de Deus. É o amor de Deus que vem. Então, eu já vi lá como era que as pessoas que diziam ser cristão, de apedrejar, de machucar. E Deus não trouxe a gente achando que a gente é o bom, que a gente é o melhor, não. Deus ele trouxe a gente para poder exercer a função de amor. Que amor tão grande foi esse que Jesus derramou por todo mundo? Não está relatado na palavra que só foi por eu, por Tamires, por Ruth, por Fábio, não. Foi para todo mundo. Então, que seja o amor de Deus recaído sobre todos nós. E é assim que devemos agir, exercer o amor e deixar Deus agir. Deus é que é dono do comando. Não sei porquê, mas glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. Tudo certo. Bom, alguém quer comentar esse capítulo aqui? Quer falar mais alguma coisa? E para mim, esses pontos aqui que são principais. Primeiro, a questão de Esaú ter casado com mulheres que não eram da descendência dele. Outra questão da separação aqui dos rebanhos, né? Porque a terra não era suficiente para eles. E outra questão era dos príncipes, né? Dos vários príncipes aqui que antecediam os reis, né? Ali que tinham naquela região. Então, vários príncipes aqui descenderam né, de Esaú. E foi uma promessa de Deus aqui, né? Que tanto Esaú quanto Jacó seriam prósperos, né? Teriam grande descendência.
Eu vou propor aqui para a gente ler o devocional de hoje, então, o devocional do seu Mário lá, do livrinho dele. Hoje acho que tem até a ver com o que a gente está falando aqui, viu? Dos nossos sonhos. Então, Cristo morreu por nós, né? Romanos 5:8. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. 1 João 4:9. Então, esse aqui é segunda-feira, dia 1º de dezembro. Amor além da compreensão. É o título de hoje, né? Então, aqui. Algumas jovens estavam passando por um estande onde havia Bíblias à venda. Só de ler do versículo afixado ali, o Senhor vos ama. Deuteronômio 7:8, elas caíram na gargalhada. Talvez essa seja a sua atitude em relação ao amor de Deus. Você o ridiculariza, pensando que, dessa forma, evita encontrar a Deus. Talvez o rejeite com ódio escancarado, ou talvez não deboche, porém não acredita nisso. Porém, há inúmeras provas de seu amor. Todos, como todos, cada um de nós, poderíamos reconhecer esse amor se abríssemos os olhos para a beleza da natureza que se renova incessantemente. Será que nós também entendemos que continuar a viver dia após dia é puramente uma dádiva da graça de Deus? Rir desse amor, considerá-lo desprezível ou mesmo sentir ódio de Deus, se nossa vida estiver com problemas, caracteriza o estado do coração que se revolta contra ele. Eu vou ler de novo aqui. Rir desse amor, considerá-lo desprezível ou mesmo sentir ódio de Deus, que nossa vida estiver com problemas, caracteriza o estado do coração que se revolta contra ele. Entretanto, apesar de tudo isso, Deus ainda nos ama. Ele veio na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, para nos comunicar isso. Ele o comprovou fazendo com que ele suportasse a punição que nossa rebelião contra ele merecia. Seu desejo era nos conceder paz. Ele desejava eliminar nosso sarcasmo ou nossa raiva dele. Deus fez tudo o que era necessário para nos resgatar e deseja encher nossos corações de paz e alegria. Então, nossos rostos serão iluminados pelo sorriso desencadeado pela graça de Deus, experimentada em nossos corações. Amém. Aleluia. A gente vê muitas vezes, né, a gente pode se encontrar em situações de medo, né, ou até mesmo pessoas ainda que não conhecem a Deus, né, não tiveram a oportunidade de se aprofundar um pouquinho mais nas palavras e, e desdenhar, né, daquilo que a gente ouve por aí, que Deus nos ama, né? Deus nos ama. E por falta de conhecimento, às vezes a pessoa fica com o coração fechado e não consegue se aproximar dele para ter um entendimento maior daquilo que realmente, né, Deus quer para nós, né? E qual é o papel de Jesus na nossa vida, né? Quão maravilhoso é a gente poder ter Deus no nosso coração, o Espírito Santo, o que Jesus Cristo fez por nós, né? Realmente transforma a nossa vida, né? Deixa de o foco ser a gente, né? E coloca algo muito maior. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Senhor, obrigado, Pai, gratidão, Pai, por essa manhã, Senhor, obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos em Seu nome, Senhor Jesus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, gratidão, Pai, pelo Seu perdão, pela Sua misericórdia, Senhor, por Seu amor, Pai, infinito, Senhor, obrigado, Pai, que nós possamos, Pai, caminhar prostrados a Ti, Senhor, reconhecendo aquilo que o Senhor quer para nós, Pai, nós possamos, Pai, ter visão, Senhor Jesus, revelação, Pai, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Pai, que possamos, Pai, ter o coração aberto, Pai, para interpretar, Pai, as Suas palavras, Pai, interpretar, Pai, cada coisa que o Senhor, cada sinal, Senhor, cada mensagem que o Senhor envia para nós, Senhor, que nós possamos, Pai, ter discernimento, Senhor, de tudo, Pai, e obediência, Senhor, e obediência, Pai. Obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor nos dê coragem, Senhor, que o Senhor continue fortalecendo a nossa fé, Senhor, que nós possamos seguir reto, Pai, o seu caminho, a sua direção, Senhor. Obrigado, Pai, pelo seu cuidado, Pai, com cada um de nós, Pai, que o Senhor continue nos protegendo, Senhor, guardando sob o seu manto sagrado, Senhor.
nos revestindo com a sua armadura celestial, Pai, protegendo a nossa mente, o nosso coração, Pai, a nossa boca, Pai. Obrigado, Senhor, nosso caminhar, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Que o Senhor continue, Pai, abençoando cada um daqui do devocional, Pai, cuidando das nossas famílias, Senhor, cuidando dos nossos amigos, Pai. Te agradeço, Senhor, pela vida do Nino, Senhor, pela saúde dele, Senhor, que o Senhor está restaurando, Senhor. Obrigado, Pai, pelos milagres que o Senhor tem derramado sobre aquela casa, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela vida da minha tia Ana, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que você tem tido com a minha irmã, Senhor. Hoje ela vai ter mais uma sessão de quimioterapia, Senhor. Esteja lá com ela, Pai. Esteja presente, Pai, abençoando ela, cuidando dela, Pai. Cuida dela, Pai, emocionalmente, Senhor. Cuida do coração dela, Pai, da mente dela, Senhor. Traz paz no coração dela, Pai. Olhe por ela, Senhor, durante esse tratamento, Senhor, fisicamente, cuida dela, Pai. Tira tudo de ruim, Pai, que tem que ser tirar, Pai, tira, Pai. Caia por terra, Pai, qualquer ação do inimigo, qualquer seta do inimigo, Pai, caia por terra, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Que o Senhor cuide do coração dos meus pais, Pai, traga paz, Pai, traga tranquilidade, Senhor. Que seja um tratamento tranquilo, Pai. Uma oportunidade, Pai, que o Senhor tem, Pai, para derramar no coração deles, Pai, e estender a sua graça sobre a minha casa, Senhor Jesus Cristo. Olhe por cada um de nós, Pai. Olhe por essa senhora, Pai, que está com as filhas, Pai, em necessidade, Senhor, naquela casa, Pai. Traga, Pai, traga providência, Senhor, Pai. Traga prosperidade, Senhor, física, Pai, material, emocional, Senhor, espiritual, Pai. Toque, Pai, toque o coração daquela família, Senhor, que eles possam enxergar, Pai, o seu amor, Pai, dentro da casa deles, Pai. Olhe por aquele pai, Pai, por aquele pai de família, Senhor, que ele tem o coração inclinado a Ti, Senhor. O temor a Ti, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa, Pai, estender o seu coração, a sua graça sobre a vida deles, Pai. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por a vida de cada irmão aqui, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Obrigado por esse final de semana maravilhoso, Senhor. Obrigado por essa semana maravilhosa, Senhor, que nós teremos pela frente, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, agora e para sempre, Senhor. Olhe pelo seu Mário, Senhor. Restaure a energia na casa dele, Senhor. Traga providência sobre a vida dele, Senhor Jesus Cristo. Traga tranquilidade, Pai, para todos eles, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, compartilhando. para ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.